Eu lembro de uma vez que o meu amigo Pedro Pamplona citou pra mim uma frase de Jesus e eu discordei de Jesus, porque eu não lembrava que era uma frase de Jesus. O que diz muito sobre o modo como aquele ponto específico do meu relacionamento com Deus precisava melhorar. Uma vez a gente estava viajando juntos, foi para um livro que a gente foi lançar junto pela Mundo Cristão, O Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coaching. A gente estava no mesmo quarto de hotel e lá pelas tantas a gente conversando, ele falou: Iago, eu acho que a gente esquece que o cristianismo também tem que ser leve. E eu achei aquilo uma frase complicada. Como assim o cristianismo tem que ser leve? Pô, Pedro, a gente tá publicando junto aqui um livro contra esse cristianismo leve aí dos coachings. Como é que história é essa? Na minha cabeça veio direto a ideia da graça barata e coisas assim, e eu não entendi. Como assim o cristianismo tem que ser leve? Isso não é um chamado pro sacrifício? E ele falou pra mim: Iago, não foi o que Jesus disse? Que minha carga é suave, que o meu fardo é leve. O fardo de Cristo, comparado com o fardo do pecado, comparado com o fardo dos fariseus, o fardo da religião hipócrita, o fardo de Jesus é um fardo leve de carregar. Porque no fim das contas, não é o fardo de tentar ganhar Deus pela força, não é o fardo de tentar convencer Deus a nos amar, esse é o fardo do hipócrita, não é o fardo da culpa, não é o fardo do abandono, não é o fardo de ter um Deus que nos odeia, esse é o fardo do pecado, mas é o fardo de um Cristo que já carregou tudo que a gente precisava. O fardo de um Cristo que levou sobre si tudo que era nosso. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, claro, é uma entrega em sacrifício, mas a gente entrega toda a nossa vida para Ele e o que a gente toma dele é um fardo que no fim das contas não é um fardo mesmo. A gente se sacrifica, mas no fim das contas é como se a gente não tivesse sacrificado, porque no fim das contas todo o sacrifício é dele, toda a obra é dele. E aí eu disse: puxa, eu tô discordando de um termo que a Bíblia usa, que Jesus usou para falar do cristianismo. O que é que isso falava sobre mim, né? Isso falava sobre a minha dificuldade em descansar, falava sobre a minha dificuldade de simplesmente receber de Jesus. Ainda vem da minha ideia legalista de que eu posso de alguma forma merecer, conquistar, ser digno, trabalhar o bastante para ganhar aquilo que Deus queria me dar. Por isso, eu entendo muito bem quando algumas pessoas sentem alguma repulsa, né, alguma aversão a alguma mensagem que traga a ideia de que a gente deveria também viver a vida cristã com um pouco mais de tranquilidade. Existe uma série de obras que falam sobre isso, mas saiu recentemente um livro do meu amigo Davi Lago, chamado Pega Leve. Quando a gente olha para algo assim, sem conhecer o Davi Lago, a gente imagina: puxa, lá e vem mais um texto que vai dizer que o cristianismo, na verdade, é uma coisinha mamão com açúcar, que ser crente é muito fácil. E não, ser crente não é muito fácil. Eu conheço o Davi Lago e eu sei que ele sabe que o cristianismo não é fácil, mas muitas vezes nós tornamos o cristianismo mais difícil do que ele deveria ser. Porque quando a gente recebe do fardo de Jesus, a gente às vezes acha que a cruz nas costas não é o bastante, de que ter um Deus que nos carrega pra si não é o suficiente. A gente tem que fazer por onde? A gente tem que pagar o preço, e a gente às vezes se entrega a alguns sacrifícios em nome do evangelho que nem são sacrifícios do evangelho de fato. Aí a gente assume a postura legalista e a gente cria leis e mais leis para deixar o evangelho ainda mais difícil e cai nos mesmos erros dos fariseus. Às vezes, a gente encontra um evangelho que não nos permite nenhum tipo de tranquilidade emocional. Por isso que o John Piper foi um autor tão importante na minha vida. Porque eu sou essa pessoa de tendência ao sofrimento, de tendência a exagerar no significado de tudo. E quando o John Piper surge dizendo que o cristianismo também pode ser vivido com alegria, e que Deus nos promete alegria e alegria perpetuamente, e que hoje nós podemos encontrar prazer em Deus, e que Deus é muito mais glorificado em nós à medida que nós encontramos mais prazer nele, isso foi revolucionário, principalmente pra mim, que parece que tem ainda essa ideia de autoflagelo na minha cabeça. Por isso, de vez em quando eu gosto desses livros que falam sobre como viver, sim, o fardo do cristianismo, mas sem assumir fardos que não deveriam ser nossos. Às vezes, nós assumimos novos fardos por tolice mesmo. A vida cristã vai ficando mais difícil porque a gente acumula uma série de maus hábitos que acabam nos afastando da boa sabedoria que deveria nos dar a tranquilidade de carregar a cruz, sofrendo naquilo que a gente deveria sofrer, não em dores que a gente basicamente acumula por tolice, às vezes até por pecado. Nisso, o livro do Davi Lago são basicamente 10 conselhos para ter uma vida cristã com equilíbrio emocional. Esses conselhos são simplesmente maravilhosos. Simples, é o óbvio que a gente não segue, é o básico que a gente não consegue assumir. Primeiro conselho: desabafe, lamente e chore. A Bíblia não fala exatamente de desabafos, mas quando a gente vive a vida cristã, a gente vive com muitas cargas. Essas cargas devem ser carregadas pela nossa comunidade também, nós não levamos nosso sofrimento sozinhos. E diante do ambiente de igreja, há um espaço para o lamento, e a Escritura é cheia de lamento. Há um espaço para o choro, e a Escritura é cheia de choro. A Escritura diz que a gente deve chorar com quem chora. Significa que existem pessoas chorando na igreja. Pessoas que precisam de companhia no choro. Ao chorarmos com alguém, nós abrimos o nosso coração para que outra pessoa venha e cuide de nós. Quando a gente teima em sofrer sozinho, quando a gente tem as nossas dores e dificuldades e não fala delas para ninguém, quando a gente se acha forte demais e bom demais para precisar de ajuda, a gente está carregando um fardo que a gente não precisava carregar. A gente está carregando um fardo pesado do orgulho, da altivez, de achar que pode,
que consegue, que é o bastante. Por outro lado, a Escritura nos incentiva a chorar com quem está do nosso lado, a dividirmos as cargas uns com os outros, a expressarmos as nossas fraquezas. Quando a gente olha para o livro de Salmos, o livro de Salmos é um livro de muitos lamentos. O salmista está constantemente, e veja, muitas vezes um rei é o salmista em Salmos. E o rei expressa suas dores, suas inseguranças, suas tristezas, ele lamenta, ele chora, ele desabafa por meio de música. Igreja é um espaço muito apropriado para abrirmos os nossos corações quando nós encontramos pessoas com quem nós podemos viver juntos a jornada da fé, pessoas em quem a gente pode confiar em abrir, às vezes, os segredos mais obscuros das nossas almas e lamentarmos juntos por isso. Quantas vezes eu fui abençoado por encontrar pessoas com quem eu podia lamentar? Simplesmente dizer, cara, tu tem alguns minutos? Eu preciso botar umas coisas pra fora aqui e eu queria poder conversar contigo. Dá pra gente bater um papo? E ter um tempo separado pro lamento, pro choro, pra tristeza. E ali a gente ter nossa alma cuidada por uma pessoa também do nosso lado. Em segundo lugar, cultive a virtude da humildade. O orgulho nos leva à hipocrisia. O orgulho nos leva à vaidade. O orgulho faz a gente se sentir superior. E se sentir superior é uma coisa que acaba contigo. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho vivido algumas experiências aqui nos Estados Unidos que são muito interessantes. Que são experiências muito humilhantes. E eu entendo porque que alguns colegas meus odeiam os Estados Unidos. Eu entendo porque alguns colegas odeiam a experiência de América. Porque às vezes você tem uma vida feita no Brasil. No Brasil eu tenho bancos me ligando. Vem abrir sua conta bancária aqui, a gente vai lhe dar um sonho de valsa, venha cá e tal. Eu tentei abrir uma conta bancária aqui nos Estados Unidos. Eu demorei uma semana pra abrir uma conta bancária. Porque, por exemplo, eu sou um fantasma. Eu fui comprar um carro aqui nos Estados Unidos pra poder dirigir. Comprei um carro simples. O pessoal foi comentando, Iago, comprou um carrão. Comprei um carro baratíssimo, gente. O dinheiro que eu gastei pra comprar o carro aqui, eu não comprava um Celta 2006. Não, cadê? Peraí, quanto é que tá um Celta 2006? Celta 2006, Fortaleza, que é a minha cidade. Quanto é que tá um Celta 2006? Vamos lá. Chevrolet Celta usados. Não, beleza. Com o dinheiro que eu comprei meu carro, eu comprava, na verdade, dava pra comprar um Celta 2012. Então eu comprava um 2006, tá? Eu comprava um Celta 2012. Mas eu comprava um Celta 2012 com o dinheiro do carro que eu comprei aqui. E eu não conseguia comprar o carro, porque eu não conseguia transferir dinheiro, porque eu não tenho histórico de crédito nos Estados Unidos. Eu não tenho nada, eu não sou ninguém aqui. Então eu sou um fantasma. O cara a quem eu comprei o carro dizia isso. Cara, você é um fantasma. Você não existe aqui pra gente. Você existe há 2 meses nesse país. Mas você não tem identidade, você não tem nada aqui. Então, para muitas pessoas, a experiência de América é uma experiência terrível, porque as pessoas não aguentam serem tratadas como alguém que tá começando a vida. Você é alguém que tá começando a vida aqui, quando você vem pra cá. Muita coisa que é meio humilhante mesmo, assim. No Brasil, as pessoas me pagam pra publicar artigos nos seus sites, revistas e jornais e querem a minha presença aqui. Aqui quem sou eu? Eu não sou ninguém aqui na América. As pessoas, eu mando artigos pra algumas revistas e a galera nega. Eu não lembro qual foi a última vez que negaram um artigo meu num blog, alguma coisa, sabe? E aqui, assim, é uma outra vida, uma coisa altamente humilhante. Poderia ser uma experiência muito terrível. Nossa, os americanos... Mas, na verdade, sabe, isso é muito bom pra gente poder aquecer o nosso coração, sabe, no lugar certo. Pra mim tem sido uma ótima experiência de aprendizado, né, de estar num espaço que eu não sou absolutamente ninguém, assim, que não significa nada de especial. Aqui eu não sou famoso, né, aqui é só o Iago, cara, aqui eu sou só um cara. Eu vou nas igrejas, assisto os cultos, converso com autores. Tem sido uma experiência bem legal pra mim aqui. E quantas vezes a gente não carrega cargas altamente pesadas porque se acha grande demais? Às vezes, escuta isso, tá? Você não vai ser forte o suficiente pra aguentar o seu peso. À medida que você se enxerga como alguém cada vez mais pesado. Quando você se enxerga como uma pessoa cada vez maior, sabe, cada vez mais importante, cara, o peso de carregar o alto senso de importância é muito pesado. Ninguém aguenta isso. E você quer manter isso, você precisa continuar se enxergando como alguém superior. Não tem como viver uma vida cristã plena e saudável se você ainda acha que é o Deus da sua própria vida. Isso só te gera loucura, desespero, medo de perder sua reputação, medo de ser visto como alguém inferior, medo de não dar conta de tudo aquilo que você acredita que deveria ser. E aí, o que é que sobra de tudo? Sobra só um coração ferido e braços cansados por tentar carregar o peso de um ego muito maior do que aquilo que Jesus intentou que você carregasse nos seus braços. Terceira dica para uma vida cristã emocionalmente equilibrada: crie ciclos de descanso. Você precisa encontrar descanso na sua vida. O descanso é um mandamento. Tiago Cavaco já disse isso, né? Se descansar fosse fácil, não seria um mandamento. E descansar é um mandamento. Deus manda a gente descansar. Há um descanso físico no Antigo Testamento. Esse descanso físico simboliza o descanso espiritual que nós temos em Cristo Jesus hoje. Mas ainda existe um princípio de que a gente tem que respeitar o nosso corpo. Existe um limite do que a gente consegue aguentar. E se a gente não tiver ciclos de descanso, a gente não dá conta. A gente muitas vezes se entrega a um tipo de vida, e olha só, quem sou eu para dizer isso, né? Mas a gente se entrega a um tipo de vida que a gente não consegue sustentar a longo prazo e acha que tá tudo bem, porque vive uma cultura de performance, vive uma cultura de sucesso, vive uma cultura de orgulho, vive muitas vezes uma cultura de pobreza, que obriga que a gente às vezes trabalhe demais para poder sobreviver, mas é importante que a gente consiga ter ciclos regulares de cuidado com a nossa saúde, cuidado com a nossa família, cuidado com a nossa casa. É impossível ter uma mente funcionando bem se o nosso corpo está absolutamente quebrado pela falta do cuidado. O cuidado do corpo ajuda com a nossa saúde física,
e emocional, com certeza. 4. Examine regularmente a sua vida. Se você vive a sua vida sem pensar nela, você vai ser incapaz de perceber quais são os fatores que muitas vezes te levam ao esgotamento. Não pensar na própria vida faz com que você não perceba os pontos cegos da própria existência. Quais são os pecados que você tem cometido, quais são os erros que têm atrapalhado seu relacionamento com Deus, e acaba que você não consegue muitas vezes perceber quais são as ervas daninhas na sua mente que geram às vezes insegurança, dores e dificuldades terríveis. Quais são os comportamentos e os hábitos que você deveria deixar pra lá. Às vezes a gente não tem tempo nem de pensar em nós mesmos. Às vezes a gente não tem tempo nem de avaliar o nosso próprio interior. Tempos de descanso são fundamentais para a gente poder olhar para dentro e poder melhorar naquilo que acaba sendo muito pesado. Existem coisas que acabam grudando na gente, igual um tubarão no mar, que um monte de peixe gruda neles para comer a comida que tá em volta. A gente às vezes tem tanta coisa grudada na gente que a gente nem percebe que tá pesado demais. A gente só consegue melhorar se a gente parar para olhar para dentro. Paulo vai dizer isso para os coríntios, para que eles se examinassem, para que eles olhassem para eles próprios. A meditação e a reflexão sobre si mesmo é fundamental para a gente poder melhorar em tudo aquilo que nos separa de uma vida emocional mais saudável com Deus. 5. Cuide do seu corpo. A dica do Davi Laga é maravilhosa. A gente da nação maromba, né? Eu tô aqui, eu tenho tanto arrependimento na minha vida. Assim, aquele negócio, eu tinha que ter cuidado da minha saúde mais cedo. Eu acho que a minha vida teria sido melhor se eu não tivesse começado a cuidar da minha saúde aos 29 anos. Eu passei 29 anos negligenciando a minha saúde, negligenciando minha alimentação, negligenciando meu próprio corpo, achando que tudo que eu precisava era ser inteligente. Eu preciso ser o mais inteligente que eu puder, então eu vou ler tudo aqui, tenho que pregar o máximo que eu puder, evangelizar o máximo que eu puder, vou ler todos os livros que eu puder e tal, e trabalhar e não sei o que. Cara, eu demorei 29 anos pra entender que meu cavalo ia morrer. Lembra da famosa frase do Murray McCheyne? Deus me deu uma mensagem em um cavalo, eu matei o cavalo, então o que é que eu faço com a mensagem? E ele falou isso no seu leito de morte, morrendo precocemente, 30 e poucos anos, se eu não me engano. Deus nos deu um corpo, é por meio desse corpo que a gente vive e prega o evangelho, por meio desse corpo que a gente desfruta das bênçãos que Deus nos deu nessa vida. É por meio desse corpo que a gente glorifica Jesus. Se a gente trata o nosso corpo com descaso, se a gente trata o nosso corpo com desprezo, a gente está destruindo o hardware, onde está o software do nosso relacionamento com Deus. Então é normal que o software não consiga funcionar bem se o hardware tá ruim. Imagina, você baixa aquele jogo AAA. O que é que o povo anda jogando aí, o Gabriel Tuller? Eu não jogo no computador há muito tempo. Um jogo pesado. Imagina um jogo super pesado aí. Tu baixa o jogo. Eita, jogão. Aí o jogo fica assim, ó. Super travado. E tu não consegue jogar o jogo direito, porque o jogo tá super travado. Ora, Deus nos dá um relacionamento com Ele, nos dá o Espírito Santo, nos dá uma vida com Deus, nos dá a possibilidade de crescer na fé, amadurecer na fé. E aí o que acontece? A gente simplesmente lasca o nosso corpo, não cuida dele como deveria, e a gente estranha que a nossa mente não funcione tão bem como deveria, que a nossa vida espiritual às vezes não esteja tão boa, que a gente sente umas coisas estranhas, que a gente não sabe descrever o que é, que a gente não cuida daquilo que Deus nos entregou como a base da nossa própria existência. 6. Mantenha higiene mental. Você precisa cuidar das informações que você recebe, você tem que cuidar das coisas que você assiste, você precisa saber limpar a sua mente, ter os teus tempos de reflexão, cuidar da cabeça, tempos que você não tá no celular, tempos que você não tá na televisão, encontrar os seus ambientes de como você faz a sua higiene, como você cuida da sua cabeça, como é que você cuida do seu interior, sabe? Algumas pessoas têm determinados rituais, seja de fazer um café, seja de sentar e ligar umas velas, de sentar para fazer o devocional, para alguns é andar num parque, para alguns é ir para um shopping com a família. Onde são seus ambientes de higiene mental? Onde é que você limpa a sua cabeça? Nós somos máquinas que precisam de vez em quando de limpeza. A gente tem que trocar o óleo do carro e a gente muitas vezes acha que funciona infinitamente, sem precisar de reparos, sem precisar de cuidado, sem precisar de ajuda. A higiene mental faz com que a gente possa cuidar melhor do nosso interior. 7. Celebre, ore e agradeça. A celebração te ajuda muito. Muitas pessoas falham em celebrar aquilo que Deus as entrega. Ore, se aproxime do Senhor nessa maravilhosa disciplina espiritual onde você revela e abre, descortina o seu coração para Deus. Agradeça a Deus pelas coisas maravilhosas que você tem recebido todos os dias. Às vezes a gente foca muito a nossa cabeça no que falta, nas necessidades que temos, naquilo que não está acontecendo, e a gente passa pouco tempo celebrando as coisas boas que Deus nos dá, celebrando as coisas maravilhosas que Deus faz, orando em agradecimento, deslumbrado com as maravilhas que a gente recebe das mãos de Deus. E isso faz com que a gente acabe não vendo a graça que se manifesta todos os dias em nós. A gente fica ingrato, a gente fica nervoso, a gente acha que Deus não nos ouve, a gente se sente separado de Deus, porque a gente não consegue olhar para quanta coisa boa a gente já tem recebido das mãos do nosso Senhor todos os dias. Já dizia aquele hino, né? Ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Veja, quanta dor no coração nós temos, porque não nos aproximamos do Senhor com gratidão. A celebração é uma coisa maravilhosa pra gente ficar feliz por aquilo que já conquistamos e já recebemos diante de Deus, ao invés de vivermos uma vida muitas vezes nervosa por não percebermos como Deus está provendo todos os dias. 8. Essa aqui é perigosa.
Não comente todas as notícias do mundo. Querido, isso aqui é maravilhoso para a sua saúde mental. E eu falo como alguém que tem como parte de sua profissão, parte do seu trabalho, estar comentando coisas na internet também. E vê só, esse é o meu trabalho, eu tenho que comentar coisas, eu sou um educador, né, online, e ainda assim eu fico escolhendo o que é que eu vou comentar, porque eu sei que não faz bem pra mim. Não faz bem pra mim ficar comentando demais as coisas que acontecem. Eu tento escolher assim com muito cuidado o que tá acontecendo para poder comentar. Agora, veja, se eu não fosse um comunicador público, eu tenho a plena convicção que seria muito melhor para minha saúde mental comentar pouquíssima notícia. Tá envolvido em pouquíssima polêmica de rede social, de ficar tentando criar opinião sobre cada coisa que acontece. Veja, quando em 2017 eu fui fazer minha pesquisa com moradores de rua e eu comecei a ir pra rua pra poder dormir nas praças e pedir esmola com os mendigos e ficar lá com eles e tudo mais, eu fiquei um ano inteiro, 2017 inteiro, sem ler, eu acho que uma notícia na minha vida. Eu acho que eu não li uma única notícia durante um ano inteiro. E deixa eu te dizer, quando acabou o ano, tava tudo igual, entendeu? Tá tudo do mesmo jeito, não mudou nada no mundo. Porque no fim das contas a gente fica nessa ânsia de, oh meu Deus, olha isso que aconteceu, olha o que tá acontecendo, olha as informações, olha Brasília, olha os Estados Unidos, agora é o fim, agora é a ONU, agora é o grande reset, agora é a Terceira Guerra Mundial. Cara, todo ano vai começar a Terceira Guerra Mundial, todos os anos. Agora não, agora é o fim da democracia. Agora é o fim do Brasil. Agora não vai mais. E todo ano agora não vai mais. Todo ano é o fim de tudo. Todo ano tem um apocalipse na esquina. E o apocalipse ainda não veio, né? Porque a gente fica tão envolto no mundo das notícias, e o mundo da notícia é o mundo do exagero. É o mundo do clickbait, é o mundo do apocalipse, é o mundo da escatologia, é o mundo do extremo. E quando a gente tá dentro do mundo do extremo o tempo inteiro, isso destrói a nossa saúde mental. Isso faz com que a vida fique mais pesada, mais difícil de ser vivida mesmo. Ficar comentando toda notícia, se envolvendo em tudo que acontece, cara, é para deixar qualquer pessoa maluca da cabeça. A nona dica do Davi Lago é nutra paciência. A paciência te ajuda a lidar com os pesos e as cargas que vão se acumulando à nossa volta na nossa vida. A impaciência é uma coisa que não convém aos cristãos, né? Cristãos são pessoas que vivem à espera. Nós vivemos na expectativa da vinda de Jesus. A impaciência, então, é uma coisa anti-escatológica, uma vez que nós vivemos diante de um Cristo que está vindo e pacientemente esperamos. A paciência faz parte do fruto do Espírito em nós. E o Espírito traz paciência pra gente. Quando a gente tem paciência, a gente espera. Jó foi tratado como um exemplo de paciência. Jó, mesmo em sofrimento, conseguiu lidar com dores terríveis de uma forma que não foi tratado como pecaminosa diante de Deus. Quando nós sabemos nutrir a paciência, a gente encontra formas de viver para Deus que nos dão a graça e a felicidade de suportar, às vezes, as coisas mais terríveis. Agora, exercitar a paciência dá trabalho, né? Porque pra gente exercitar a paciência, a gente tem que ser colocado em momentos que a gente tem que esperar coisas, que a gente tem que ficar, sabe, esperando que o Senhor trabalhe de algumas formas em nossas vidas, e a gente não gosta de esperar. Nossa, você está usando um aplicativo, se ele está demorando para carregar, você nem vai mais, aí você desiste, você procura outra coisa. Seu celular está um pouco mais lento, você já quer trocar, porque a gente não tem mais saco para esperar o que quer que seja. Mas a paciência também nos ajuda a ter uma vida emocional melhor. E em 10º lugar, desenvolva relacionamentos significativos. O Davi Lago é genial em mostrar como relacionamentos são fundamentais para nos ajudar a lidar com as cargas da vida e ter um tipo de cristianismo que soa mais leve, que se desenvolve de forma mais leve em nós. Claro, existem cargas no cristianismo, mas a vida em comunidade faz com que a gente possa carregar as cargas uns dos outros, nos ajudar mutuamente, nos aproximar de Deus com muito mais força e tranquilidade, sofrendo naquilo que precisa sofrer, mas encontrando uma vida emocionalmente equilibrada, mesmo diante de todas as dores que são naturais a uma vida de sacrifício no cristianismo. Pega Leve, de Davi Lago, é um material muito legal. Eu agradeço muito ao pessoal da Mundo Cristão por ter deixado eu ler esse livro. É uma bênção para minha vida, eu espero que seja bênção para todos vocês que acompanham aqui o 2 Dedos de Teologia. Vou deixar na descrição e no comentário fixado o melhor link se você tiver interesse de comprar esse material. Esse é o 2 Dedos de Teologia, sou o pastor Iago Martins, a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.